Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Atípicos. Eu sou Stephanie Lichtenfels e hoje aqui comigo eu tenho uma convidada muito especial, Daniela Pamplona. Oi, tudo bem, Stephanie? Tudo certo. Então, a Daniela ela é vereadora, pelo PL. Ela é formada em Química Industrial de Alimentos e também formada em Direito. Isso. E o tema de hoje que a gente vai estar abordando aqui são famílias típicas, as barreiras na educação e o que as famílias geralmente passam, Também passam por várias situações cotidianas também, E também conhecer um pouquinho mais da Dani, Enquanto mulher, enquanto amiga, pessoa também, É isso aí. Então, a primeira pergunta de hoje, Dani, para você conta mais um pouquinho, assim, sobre a tua infância. Como é que foi a tua infância? Onde você morou? O que você, O que você fez? Onde você nasceu, Então, eu morava... Sempre a minha família é de Rio do Sul. Uhum. Então, eu só não nasci em Rio do Sul porque minha mãe teve um problema na hora de me ter. Foi me ter em Blumenau. Então, eu sou natural de Blumenau, mas morando em Rio do Sul. Só fui nascer lá e voltei pra cá, Mas morei aqui até os 8 anos de idade, em Rio do Sul. Certo. Minha família tinha contabilidade na Rua 15, E meus pais, quando eu estava com meus 8 anos para mais um pouquinho, eles começaram a trabalhar na Celesc e foram trabalhar em Joinville, onde a gente se mudou para Joinville. Eu fiquei lá até meus 10, 11 anos. Daí foram transferidos para Lages. Daí a gente foi morar depois em Otacílio Costa. Então, a minha adolescência eu passei em Otacílio Costa, dos meus 12 até os meus 18 anos lá. Depois voltei para cá, para Rio do Sul, para estudar. Então, como era a tua família, assim, na tua infância para você, assim? O que te marcou? A minha família era assim, o meu pai muito alegre, muito contente, mas a gente sempre teve o problema do alcoolismo na minha família, Meu pai era alcoólatra, então a gente tinha dificuldades de ver aquela situação de às vezes chegar o pai alcoolizado em casa, brigas, Mas tive uma infância boa, Não posso dizer que foi ruim, mas o que me lembra, assim, um pouco foi a parte, sim, das brigas constantes dos meus pais, porque às vezes meu pai chegava alcoolizado em casa. Mas eu me considero uma criança feliz, fui uma criança saudável, brincava muito, gostava muito de brincar na rua, fazer muitas peripécias. Tu era uma criança bem alegre, então? Sim, bem alegre. E tu fazia bastante brincadeira na rua? Bastante, subia muito em árvore, brincava muito de amarelinha, adorava tomar banho de chuva. Como que a gente pode linkar hoje com a educação, dos teus filhos? Tu acha que tu conseguiu dar para eles a mesma coisa, ou brincar na rua? Como que a gente pode avaliar a família lá atrás, O que você trouxe da tua família para tua, da tua originária, vamos dizer assim, para a família que você formou? Assim, hoje em dia a gente vê que as crianças estão bem focadas na parte da internet, o celular consome muito eles. Mas eu consegui aproveitar isso com as minhas 2 outras filhas, que na época que a Georgia nasceu, não era o celular, a gente não tinha tantas ferramentas para estar usando ele. 3 meninas. 3 meninas. A Georgia foi uma criança que brincou bastante na rua, fez bastante arte, uma criança bem feliz. A Maria também foi já de poder brincar bastante na rua. E quando a Fiorella nasceu, já era a parte que já estava mais no celular, mais telas, Brincava também na rua, sempre foi muito de explorar. Gostava muito do desenho da Dora Aventureira, então ela sempre gostava de estar explorando, estar na fazenda, fazendo algumas coisas. Mas a gente via que se tu não fizesse o filho estar indo na rua brincar, ele preferia ficar nas telas, Então, eu consegui trazer um pouco isso para as meninas, mas não foi sempre. E vocês sempre viajavam? Ou como que vocês... como é que tu fazia bastante essa interação com eles, assim? A gente ia muito na fazenda, que meu sogro tem fazenda, então elas sempre estavam lá brincando, andando a cavalo, muito na praia, sempre passava as férias na praia, E quando a gente estava em casa, a gente procurava às vezes levar no parque, andar de bicicleta, fazer algumas atividades, tomar banho de piscina e tal. Mas chega um momento que a gente também peca nisso, Deixa os filhos um pouco usar as telas,
Assim, às vezes é um erro às vezes que a gente comete também em casa, percebo. Porque tem que ter um equilíbrio, né? Mas sim, não significa... Eles nasceram no meio das telas. Então, é impossível, assim, a gente proibir totalmente, até porque a gente também ocupa, né? Isso. Então, eles veem a gente o tempo todo usando, então é difícil também, né? A gente proibir, né? Verdade. Mas essa questão, assim, de vivência, de estar viajando, né? Tu fazendo esse acompanhamento com as tuas meninas, assim, né? Enquanto mãe, né? O que tu acha que é importante? Por que isso é importante? Estar junto dos filhos, fazer atividade com eles, né? E estar sempre próximo deles, assim. Por que você acha que é importante? Para crescerem adultos felizes, né? E algo que eu abri mão foi das minhas carreiras, na minha formação, para ficar me dedicar exclusivamente para cuidar delas, né? Então, nisso aí, eu me sinto assim que eu fui muito feliz por poder ficar participando da vida delas na infância, tá? Na época de colégio, tá com elas, que a gente também, quando tem o primeiro filho, a gente nada nasce sabendo, a gente vai aprendendo a ser mãe durante o período que a gente fica entre mãe e filho em casa. E eu vejo, sim, que hoje a gente pode estar... como é que eu vou te dizer? Pode estar levando isso para o futuro, para elas pegar de exemplo, né? Hoje a gente percebe que se tu tem um filho e quer ficar com o teu filho em casa, tu tem que fazer um planejamento para poder atender deles, né? Não é nada fácil. Tudo, né? Financeiro, né? Porque assim, embora, né? Às vezes assim, você tem uma carreira, né? Você é bem-sucedida, por mais... né, dinheiro que tenha dentro da família, né, sempre tem que ter um planejamento muito bem montado, porque são duas pessoas que estão, né, o pai está se dedicando ao trabalho e a mãe vai ficar com a rotina com as crianças, né, sempre tem. Sim, um vai ter que sempre estar mais ausente, né. E a dificuldade minha, quando eu tive as meninas, o Júnior viajava muito, sempre, né, precisava estar viajando pelo trabalho dele e... sempre sobrava mais para mim, né? Cuidar da casa e cuidar delas. Então, não é fácil pra gente, como mãe, ter que assumir, às vezes, bastante responsabilidade com 3 filhas. Às vezes eu penso assim, como é que eu dei conta, né? De ter 3 meninas. Está aí, né? É onde que liga a gente, né? Porque... Só que daí já estava na terceira, na Fiorella, né? Que a Fiorella estudou com o Júlio, que é meu filho, né? Foram colegas. Foram colegas de sala. Mas assim, perguntando um pouco mais sobre essa questão da tua dedicação com as crianças em si, né? É bom a gente ter esse convívio com eles, né? Porque não só pela felicidade, eles ficam felizes também, mas também porque tudo que a gente faz com eles é um exemplo também, né? E a gente consegue auxiliar muito eles na educação deles, né? Então, isso é vínculo, né? Cria vínculo. Então, para eles terem outros grupos sociais, a base é a família. Né? Estando bem dentro da família, eles sabendo como que se estrutura, tendo as próprias, né, queixas de discussão, ou às vezes até conflito, quem ganha, quem não ganha num jogo, alguma coisa, né? Isso eles acabam aprendendo dentro de casa. Então, a base é a casa, né? Eu sempre digo que a educação vem de casa. A segunda casa é a escola. Então, se a tua base é bem feita, tu vai ter bons filhos para estar na segunda base, que é a casa, né? É o segundo lar. E são 3 meninas. Isso, 3 meninas. São 3 meninas. A Georgia, que hoje tem... 25 anos. 25 anos já, nossa, passou bem rápido, né? Esse ano já faz 26. 26, nossa. E a Maria? Tem 19, também em maio faz 20. Nossa, também. E a Fiorella agora 13 anos. 13 anos, né? E certamente são 3 perfis diferentes, né? O que tu sente de cada uma, assim? A Jorge é toda, assim, espontânea, toda extrovertida. É uma menina, assim, que onde tá tudo chama atenção, porque conversa, interage. A Mariagem é uma menina muito inteligente, mais centrada, mais observadora. A Fiorella, eu sempre digo que ela é a sábia da casa. Se tu perguntar pra Fiorella, o que tu acha entre A e B? Ela vai te dizer C e D. Então, ela vai ter sempre uma resposta na ponta da língua. Então, eu digo que ela é a sábia.
A menina também que é extrovertida, contente, todas as três, né? Mas cada uma com sua característica específica. Qual te desafiou mais enquanto mãe? A Georgia. Por quê? Porque como ela foi a primeira, né? Quando ela tinha ali seus 7, 8 anos, que ela entrou na primeira série, ela foi diagnosticada com déficit de atenção. Então, naquela época, há 21 anos atrás, né? Mais ou menos, 21 anos atrás, era algo para mim novo. Como tu disse, estava aprendendo a ser mãe também, né? Como fui mãe com 22 anos. E para mim foi algo assim que, quando falaram assim, ó, a Georgia, acho que ela tem déficit de atenção, porque quando ela está em sala de aula, ela não pode ver uma borboleta passando, que ela quer saber para onde foi a borboleta e perde o foco completamente. E daí eles nos aconselharam procurar um neuropediatra, a gente levou em Florianópolis, num médico muito bom, e ele diagnosticou ela com déficit de atenção. Então, naquela época, para mim, era tudo novo, novidade, e para a família, né? Como é que tu vai explicar o que é déficit de atenção? Antigamente as pessoas diziam assim, que era arteiro, era levado, não para quieto, essa criança é impossível. E hoje a gente sabe que não era bem assim, né? Como é que tu sentiu essa luta lá atrás pra ti? Me senti assim, sozinha, né? Na época foi um desafio bem grande, então ela teve medicação para tomar, passei um trabalho, assim, em relação à família aceitar estar medicando com um remédio forte, né? Que era a Ritalina. E eu percebi, assim, no período que ela tomou a medicação, ela desenvolveu, ela ficou bem atenta em tudo, aprendeu a matemática, o português. E o momento que eu comecei, às vezes, não dar o remédio, eu percebi a queda na atenção dela. Então, aquele julgamento, tá ficando maluca de estar dando remédio para tua filha, coisa que não precisa, isso é coisa da cabeça de vocês, de onde vocês tiram isso? Então, é uma dificuldade que a gente, como pai e mãe, passa. Né? Hoje é bem mais informado, tem muito mais informação, tem muito mais estudos sobre isso, né? Outras medicações, né? Terapias ocupacionais, né? Ela ia na psicóloga, fazia, interagia, mas acho que os psicólogos também estavam aprendendo como lidar com esse déficit de atenção, né? Das crianças em si. Mas foi uma barreira que eu passei lá no passado, né? E dizer que acontece nas melhores famílias e depois a gente se unindo, tendo uma vivência maior com a situação, tu aprende a lidar, né? Por isso que foi importante antes eu comentar, né, a questão do vínculo, né? Isso. Porque quanto mais a gente conhece o nosso filho, né, e a gente também dá o nosso tempo para ele, né? Nem sempre é possível, né? A questão não é importante a quantidade de tempo, e sim a qualidade de tempo que você passa com ele, né? É verdade. Quanto mais você conhece, mais você consegue ajudá-lo também. Sim. E, querendo ou não, a gente não nasce mãe, né? Não. A gente, quando o filho nasce a mãe, então a gente é nova, a gente vai aprendendo, né? Com tudo, né? E 20 anos atrás, certamente foi um desafio, né? Ela toma medicamento hoje, não? Não, ela muito raro ela ter que tomar medicação. Ela hoje é uma adulta, né? Já morou fora do país, fez uma faculdade, se formou. As dificuldades que hoje a Jorge enfrenta mais seria assim na parte de organização, horário, às vezes a impulsividade, né? Que eu vejo que ela às vezes é meio impulsiva no que fala, mais agressiva em algumas situações, mas a gente aprende a lidar, né? A gente sabe que tu tem que saber como tu agir, como tu falar, né? E eu vejo assim que todo mundo deve ter um pouco de déficit de atenção na vida, né? De trocar uma palavra, esquecer de alguma coisa. Então, a gente começa a aprender a conviver e entender a pessoa. E também tem a questão que é do próprio ser humano. Ele não vai ser sempre zen o tempo todo, né? Ele vai ter os momentos, os picos, né? Então, o emocional trabalha muito na gente, né? Trabalha. O tempo todo. Então, às vezes, tu vai receber uma notícia... Tu não vai ficar atônico, né? Tu vai ter uma percepção ou vai falar alguma reação, coisa, né? Exatamente. E hoje, como mãe, né? O que você traz para a educação dos teus filhos, assim, hoje?
Principalmente eu, como mãe, eu trago o respeito. Acho que o respeito é primordial. É a primeira coisa que tem que se ter. Se tu tem respeito pelo teu pai, pela tua mãe, o teu filho vai ter respeito por você. E na rua, consequentemente, né? Porque a base de tudo, para mim, se começa no respeito. A hora que tu perde o respeito para qualquer coisa, acabou-se o diálogo, né? Então, acho que o respeito e Deus, acima de tudo, em primeiro lugar. Era o que você tinha também em casa, né? Certamente, né? Porque tu disse que tinha problemas, né? Tinha. Vocês procuraram resolver, mas você foi uma criança feliz, Sim. né? E por que será que a gente pode pensar isso agora, né? Enquanto adulto, né? Porque já sentia provavelmente o respeito lá atrás, né? Sim, não, por mais que tudo, né? Sempre tinha uma tia minha que dizia, por mais que o teu pai faça uma coisa que você não goste, você tem que respeitar. Porque você tá aqui hoje porque seu pai e a sua mãe lhe tiveram, né? Então, isso eu sempre trouxe para mim, né? E eu tinha que respeitar. E apesar dos conflitos que às vezes tinha na minha infância, mas algo que eu me lembro muito e até hoje, eu nunca fui de chamar nome. Nunca fui de chamar nenhum tipo de nome. E assim, eu levei para dentro de casa também. As minhas filhas, pelo menos na minha frente, não chamam nome nenhum, né? Se eu falo, não é na minha presença, né? Mas eu acredito que são boas meninas, né? Hoje em dia são boas donas de casa. Posso deixar minha casa na mão delas. Sabe cozinhar, sabe arrumar casa, sabe limpar. Elas organizam. Tem os conflitos entre irmãs, né? Digo, eu não faço, faz tu. E eu já fiz, então tu vai fazer. Isso é importante também, né, Dani? É importante para eles ter essa convivência, porque é na casa, como, né, a gente estava falando antes, né? É na casa que eles vão, na casa de origem, né? Deles, que eles vão aprender a lidar com tudo, né? No relacionamento lá na frente, né? E tendo respeito como base, né? Já ajuda elas também para outros relacionamentos, né? E como é que a gente quer que nossos filhos sejam algum exemplo fora de casa, né? Sim. Tendo exemplo dentro de casa, né? Eu sempre penso assim. Exatamente. E a base de tudo começa ali, o respeito principalmente, né? Outra pergunta da maternidade, né? Quanto desafio, né? E tu estudou junto? Tu fez a graduação, tu fez duas, né? Tu fez a Química Industrial de Alimentos enquanto você estava maternando? Sim, eu engravidei da Geórgia fazendo faculdade, né? Química Industrial de Alimentos. Então, eu terminei a faculdade, ela já estava com seus 3 a 4 anos, quando terminei a primeira faculdade. Então, fui mãe, estudando, cuidando da casa, dei conta de tudo, fiz a minha faculdade, né? Aí, depois, parei um período, daí tive a Maria, né? Passou um tempo, a Maria já estava maiorzinha, daí comecei a faculdade de Direito. Né? Mas tendo as duas pequenas. As duas têm menos tempo, né? Mas daí a Geórgia, não, a Fiorella e a Maria. Elas têm 6 anos de diferença, 6 todas anos. As 3, bem todas certinho. As 3, 6 anos de diferença, nem foi planejado assim. Sim. A coincidência aconteceu de 6 em 6 anos. E quando eu já estava fazendo a faculdade de Direito, daí, quando faltava um ano e pouco para mim terminar, eu engravidei da Fiorella. Então, eu lembro que eu fazia o meu estágio jurídico na universidade, grávida da Fiorella. Daí, eu tive a Fiorella, parei, tranquei um período, né? E depois voltei, daí terminei a faculdade. Fiz a prova da ordem, mas com ela... Com 3 mesinhos, acho que ela tinha, era bem pequenininha, que eu me lembro. Mas não passei, né? Porque eu precisava me dedicar em estudar, mas tinha a casa, tinha três crianças pequenas, que daí tinha 12, 6 e um bebê, mais marido, né? Então, era difícil para me estudar para a prova da ordem. Então, fui deixando. Mas... Chegou a fazer a prova da ordem? Fiz aquela vez, daí não fiz mais. Fiz uma vez só. E qual das duas que é a tua paixão, assim? Porque tu fez duas? Duas. Eu sempre gostei muito das duas, mas hoje eu posso dizer que eu tô a primeira foi Química Industrial de Alimentos. Por conta da empresa, da família? Sim, até quando eu veio esse curso para Rio do Sul, meu sogro pegou e deu a ideia para mim fazer, daí fiz vestibular, passei, né? Gostei da área também, né? E atuei um pouco nessa área, mas como tinha a família, as crianças, tive que fazer uma escolha, né? Então, eu escolhi primeiro pela família. E hoje posso dizer que eu me identifico com o direito. Eu penso assim, como vereadora, como o direito é importante para quem quer legislar.
Tu tem que ter uma base de direito, porque tudo envolve o direito. Você acredita ainda, né, que a sociedade impõe muitas cobranças para as mulheres que trabalham fora? Sim, bastante. Por quê, né? A gente vê um preconceito, principalmente na área da política. As mulheres estão se envolvendo mais, estão crescendo mais nessa área, mas a gente sabe que as pessoas, às vezes, algum homem, talvez mais velho, é mais machista. No tratar, no conversar, né? A gente percebe que tem, né? Pô, é uma mulher querendo falar alguma coisa pra mim. Sim. Né? Se fosse um homem, eu ia tratar diferente. Mas como é uma mulher, vai ser... Ainda a gente consegue sentir isso um pouco, né? Sim, percebe. Mas nessa última ainda foi bastante candidatos aqui na nossa cidade, né? Sim, e hoje a gente tem 30% das mulheres na Câmara de Vereadores, né? Que bom. Isso é bom, já é uma grande conquista. Sim, porque a mulher também tem o espaço dela e tem a visão dela, né? Tem. Então, isso é muito importante também, você estar lá, né? Para estar representando, né? O olhar da mãe, o olhar da mulher também, né? Porque senão a gente acaba não tendo só um ponto de vista, né? Verdade. Então, isso foi muito importante, né? E ainda bem que você conseguiu chegar lá. Pois né? então, né? É uma surpresa até para mim. Mas que bom, né? E falando sobre educação agora, né? É uma área que você gosta? A educação? Sim, ó, é uma área que eu acho que tem que ter, né? A educação é primordial dentro dos lares, das famílias. A gente tem que saber impor para os filhos regras, né? E sem educação, ninguém vai a lugar nenhum. Tudo tem que ter a base da educação. E tu tendo educação, tu tem portas abertas em todos os lugares. Trazendo a educação para a educação escolar, né? E essa ideia de escola e família, né? Qual que é a tua visão? Enquanto mãe, enquanto agora a vereadora também, né? Você está legislando, né? O que você gostaria de trazer? A parceria entre o colégio e a família, acho muito importante. Tem que ter aquele diálogo, tu tem que ter as portas abertas. Se tu precisar ir na escola, conversar sobre alguma situação. A parte do bullying hoje em dia é muito grande ainda, por mais que se incentiva muito. Eu acho que a educação tem que partir das escolas também, ensinar seus filhos a ter o respeito. A violência contra a mulher está muito grande, né? Eu acho que tem que ser abordado isso mais a fundo na parte de educação, porque tem famílias que convivem com a violência doméstica, né? As crianças em si, alguns vêm naquele parâmetro e achando que é normal. Mas se tu for lá na escola e começar a mostrar que às vezes o tom de palavra, a maneira que você vai abordar o colega, a maneira que tu vai falar, como é que eu vou te explicar o que eu penso assim, a maneira que em si da criança, do menino, a menina, de elogiar ou fazer uma crítica. Isso tudo envolve. Envolve, né? Porque às vezes o machismo já começa às vezes ali na escola. E tem que ter respeito, né? Tocou nesse ponto de novo, né? Hoje parece que está norteando a nossa conversa, né, Dani? Que é a questão do respeito, né? Então, é muito importante já desde o começo, né, na educação, né? E vi agora que você também tem esse olhar para a educação, isso é muito importante, que é a questão do respeito. Tanto, né, dos meninos para as meninas, mas também das meninas para os meninos, né? Sim, de não ficar rindo do cabelo, que às vezes tem um que tem o cabelo de um jeito, o outro é colorido, o outro quer usar de uma maneira, e tem aquelas brincadeiras sem graça, né? Eu acho que respeita o colega. Se ele gosta de se vestir de tal forma, você tem que respeitar. Se ele gosta de usar o cabelo curto, comprido, tem que ser respeitado, né? E eu vejo que hoje tem meninas e meninos que se pode estar chamando a atenção do outro, rindo, fazendo brincadeirinhas sem graça, eles são campeão para isso, né? E assim, começa em casa, né? Se todo pai, toda a família, né, trabalhar essa questão do respeito, realmente é muito importante, né? Porque na escola, o professor vai dar uma continuidade. Na escola não é lugar para educação, né, de princípios, né, de base. É a continuação. Mas, né, o professor vai fazer na escola, ele vai dar aula dele. Para ele dar aula dele, né, os comportamentos têm que estar
né? Para ele conseguir falar, né? Sim, em sala de aula. Eu falo isso porque eu sou professora, né? Sim, eu sempre falo para minhas filhas, quando vinha alguma crítica, meu professor fez isso, sabe, que eu não gostei da maneira... O professor sempre tem razão. Eu sempre falo assim, o professor tem razão. Ele tá ali, ele sabe mais que você, ele tá ali para ensinar e você tem que respeitar. Né? A gente escuta, deixa desabafar, mas primeiro tem que ter o respeito entre professor e aluno. Ainda mais que é um relacionamento, né? Professor e aluno. Sempre tem... é importante a gente ouvir a criança também, o adolescente em si, mas é importante também saber o que realmente aconteceu na escola, né? Sempre ir a fundo, pesquisar, e procurar, saber, né? Porque nem sempre, vamos dizer, a maioria das vezes o professor tem razão, mas nem sempre, né? E a maneira que se distorce e chega pra gente. Por isso que eu digo, tem que ter aquela parceria entre os pais e a escola. Tu tem que ter as portas abertas no colégio para poder falar e entender, né? Porque isso também... Como eu sempre falo assim, onde a fumaça há fogo, né? Mas tem que procurar a origem do incêndio. E tem que sempre ouvir os dois lados. E falando em escola, né? Agora eu vou te fazer outra pergunta também relacionada a isso. Você acredita que as escolas e as políticas públicas estão preparadas para lidar com a diversidade, né? A neurodiversidade? O que você acha? Eu acho que tem que ainda melhorar muito. Eu acho que tem que ter muito mais parceria, né? E é um mundo muito novo, né? Hoje se fala muito nos filhos atípicos. Então, eu vejo, no meu ponto de vista, que tem que ter aquela parceria de, como eu te disse, de estar ali sempre conversando e procurando solução para melhor trazer para o teu filho. E saber lidar com os alunos, porque... Quando tem na sala de aula tem alguém que tem alguma diversidade, a criança também tem que saber o respeito. Ambos têm que se respeitar, tanto a que não tem como a que tem. E explicar. Então, eu acredito que as escolas ainda já começaram, já deram um grande passo, mas é importante ter muito aprofundamento nisso. Isso que me deixa feliz também pela questão do projeto que você também nos apoiou no primeiro evento, né? E você conhece, que é o Mães e Vozes, né? Esse é um projeto, ele é pensado para as mães, né? E tanto eu quanto a Simone, que é a minha parceira, né? Para essa situação, porque se elas se conhecem, elas estando bem, elas se cuidando, né? Tanto é que o slogan é cuidar de quem cuida. Isso né? mesmo, ótimo. Porque se a mãe, ela sabe aonde que ela está, o que ela precisa e se cuida também, ela vai trazer isso para os filhos. Consequentemente, na sociedade, a gente vai ter uma melhora muito grande. Claro, com certeza. Né? Porque sempre tem o cuidado com o filho, mas quem cuida da gente que é mãe? Né? É tão bom tu ganhar um carinho, tu ter uma atenção diferente e tu poder compartilhar do que tu passa com outra mãe, né? Eu vejo assim que na minha época, né? Hoje eu não me considero uma mãe atípica, mas naquele momento que eu vivi, se eu tivesse esse apoio das mães atípicas, de ter uma base de conversar, como era algo que não se falava naquela época, né? Para mim seria muito importante, né? De estar relatando, tendo com quem desabafar, com quem conversar. Muita coisa seria, às vezes, até sanada, né? Isso. Ou ideias, né? Hoje a gente traça um caminho, eu vejo pelas mães ali, né? Desse projeto, né? Muitas, né? Ou às vezes até alguns diagnósticos nem tem grupos, né? Então, aonde que, no caso, eu e a Simone, a gente quis englobar, né? Até por conta disso. Porque tem-se essa dificuldade ainda, né? Você falou da Geórgia, que você foi a Florianópolis levar ela. Quantas vezes? Muitas vezes. Várias vezes, né? Mas se é uma família, às vezes, que não tem essa condição, né? O que ia fazer, né? Naquela época, né? Nem sei como é que funcionava também, né? Não é uma questão... Tinha, o colégio ainda que me indicou 2 profissionais, um em Florianópolis, um em Blumenau. Até fui a Blumenau, conheci um, mas me identifiquei com um de Florianópolis, né? Então, sempre levava uma vez por mês, fazia acompanhamento, via o desenvolvimento, né, dela. E para mim, se tivesse um grupo de mães, um grupo de apoio, quantas trocas a gente ia ter?
né? Ou depois, no passar dos anos, eu tive uma outra amiga que também tem um filho com déficit de atenção, então a gente trocava depois, mas a diferença de idade entre a Jorge e o filho da minha amiga são 6 anos. Então, algumas coisas, a gente quando conversava, a gente dizia, o meu também faz, o meu também isso. Então, daí a gente, meu Deus, como é que a gente lida? Como é que a gente vai resolver esse dilema, essa situação? Aí, onde tu conseguia desabafar. Então, não é só eu que passo por isso, né? Sim, por isso que é rica essa troca, né? E é importante ter um grupo, né? Não, isso aí é um projeto muito bonito que vocês estão fazendo. Parabéns. Obrigada. Família, então, e sociedade, né? Você acha que mudou o conceito de família ao longo dos anos, então? Mudou. Por que será? Porque hoje a gente tem famílias de 2 pais, 2 mães. Não tem mais a família formada só de pai e mãe, né? E, então, o contexto de família hoje está bem diferente, né? Então, é como eu digo, de novo vem a palavra respeito, né? Respeito. Mas a sociedade em si, alguns verem com um olhar diferente, né? E tem aqueles que vão olhar igual. Para mim não faz diferença, né? Eu sempre digo, Deus acima de tudo, respeito na Terra tem que ser universal, né? E tem que ser respeitado. As famílias estão se mudando, né? Quem sou eu para criticar ou falar alguma coisa, né? Mas assim, igualdade tem que ter para todo no tratamento, no respeito, enfim. Você tem, e assim, durante os anos, assim, né, que as meninas estudaram nas escolas, você teve sempre algum convívio, alguma coisa assim com colegas que tiveram neurodivergências? Como é que foi? A turma da Maria teve um amigo que tinha, né, o déficit de atenção, a Fiorella tem colegas que têm autismo. Não, acho que um menino só na sala dela que tem um grau de autismo, né? E como que era? Quando elas chegavam em casa, elas falavam alguma coisa? O que você sentia nelas? Às vezes só dizia assim, o fulano, hoje estava mais agitado, estava gritando, né? Hoje ele estava impossível, mas daí riem, acham graça, né? E daí a gente tem que dizer, né? Cada um na sua condição. E o bom é que no colégio dela sempre tinha um professor auxiliar para esse aluno, né? Sim. Então, bem no fim, conseguiu se lidar muito bem. E a tua abordagem como mãe sempre foi de acolhimento, né? Sim, eu digo, sempre tenta chegar, né? Se aproximar, né? Fica a amizade, tem que ter a empatia, né? Um olhar carinhoso. E até porque, né? Na verdade, assim, para quem não... Eu sempre digo, né? Eu não sei o que não é ter filhos que não são autistas, né? Porque eu não tenho, os dois são. Os dois são autistas. Pois então. Né? Então, para quem tem filho, né, típico, né, que é dito, né, não sabe também o que é ter um filho autista. Não, e para mim, né? Na minha família agora, minha sobrinha foi diagnosticada com autismo grau 3, ela tem 2 aninhos. Então, também agora a gente vai começar a conviver com uma criança atípica, né, e saber olhar com um olhar mais profundo, mais carinhoso, né? E realmente conhecer um pouquinho mais, né, Dani? Porque às vezes, assim, quando a gente não sabe como lidar, geralmente nem sempre é porque a gente tem preconceito também. Às vezes é porque a gente realmente não sabe, né? Nem como abordar, né? A criança não sabe se ela vai gostar de a gente chegar perto ou não, porque tem, né? Tem vários graus, né? Sim. Na verdade, níveis de suporte que a gente fala hoje, né? E depende de criança para criança, da educação também. Depende muito da educação, né? Esse é um mundo novo para nós, da minha família, né? Que é da parte materna minha. É algo que a gente surpreendeu, né? Que é a filhinha do meu irmão mais novo. E a gente vai aprender junto a conviver, a lidar e ter o apoio que precisar sempre. E é o mais importante, assim, eu enquanto mãe, né, atípica, eu sempre digo para as pessoas que eu conheço, que são amigas também, né, que o mais importante das pessoas que estão ao nosso redor
É o acolhimento. Eu posso dizer que eu também sou uma tia atípica, né? Tia e madrinha, porque é minha afilhada. É sua afilhada. Ela mora em Rio do Sul? Né? Eles moram em Navegantes. Ah, tá. Senão já ia convidar aí para vir no nosso... Mas quem sabe? Quem sabe, né? Ou a ideia se expande, né? Isso aí. Porque não é só a mãe, tem a tia, né? A madrinha. Né? Porque, como eu disse, a gente tem que estar acolhendo, tem que ser acolhedor, né? O ambiente onde ele está, a família em si, né? Isso aí. A última pergunta de hoje. Que desafios as famílias enfrentam e que deveria ser mais debatido hoje, assim, nesse sentido, né? Que desafios as famílias enfrentam que deveria ser mais debatido hoje, assim? Tu tá lá na frente, né? Na Câmara lá, né? Enquanto vereadora. O que tu sente, assim? O que as famílias mais passam? Pode falar mais no geral, mas pode usar a nossa cidade como referência também, né? Eu vejo, assim, a solidariedade é algo muito importante, ser solidário, a empatia, a parte, assim, estrutural, né? Eu vejo, assim, muitas mães solo, pais solos também, tu não se ouvia tanto antes de pais solos, agora tu escuta muito de pais solos, né? E o porquê? E eu vejo, assim, outra coisa que me chama muita atenção em famílias, pessoas se suicidando. A depressão. Isso é algo que é muito importante. Que tem que ser muito visto, tem que ser tratado, tem que estar olhando com mais zelo, porque o mundo está tão maluco, tão perdido em alguns sentidos, que a gente tem que trazer essa base familiar, Deus, né? Tem um acolhimento para quem precisa, é um olhar diferenciado. E a família é a base de tudo, né? Então, a sociedade em si tem que estar se unindo para isso. Tu comentou de novo num ponto que vai nortear a conversa que a gente teve, que é respeito, né? Por que tem muita separação também, né? Porque geralmente não teve esse respeito em casa e vai passando, é um ciclo, né? E a gente tem que quebrar, né? Tem que quebrar esse ciclo. A gente às vezes fala, assim, de maldições hereditárias, né? Então, tem que ser quebrado isso. Ou de gerações, porque se foi repetido na geração lá atrás, vai se acontecer nas gerações futuras. Mas basta você dar um basta nisso aí, né? Pode ter um fim. E vai pro ponto do respeito de novo. Sim, e tu saber se entender, né, como ser humano. Tu tem que saber se expressar. Às vezes a pessoa quer falar, não tem com quem conversar, né? E tu tem onde eu digo assim, ser solidário em ouvir. Hoje as pessoas não querem mais saber, não querem ouvir. Se tu vê algo na rua, primeiro tu quer ir lá filmar, tirar uma foto, mas tu vai lá ajudar, né? Muitas pessoas deixam de ajudar. Não, primeiro eu vou fazer o vídeo, vou postar. Mas são poucos que vão lá e vão ajudar aquela pessoa, né? Trazer para junto de novo. E por isso que é importante o legislativo também, para fazer leis, para fazer, né? Dar andamento a projetos, né? Ajudar a sociedade, no sentido geral, para que a sociedade caminhe, né? Que tenha mais... Né? Que mundo queremos para os nossos filhos e para nós mesmos, né? Que tipo de mundo que está por vir, né? Sim. E então tá bom. Considerações finais, Dani? Agradecer o convite, fiquei bem lisonjeada, né? Por ser a terceira pessoa a ser entrevistada, que dê muito sucesso, né? Que a gente sempre possa estar trocando ideias de família, filhos em si. Sempre estarei com o meu gabinete aberto, pode me procurar, o que eu puder estar ajudando, se prestativa. Podem contar comigo sempre. Então, tá bom, querida. Eu quero te agradecer, né? Agradecer muito por você ter aceito o convite. Foi uma conversa muito prazerosa, né? Falar de educação, né? E num ponto de vista de mulher também, né? E gratidão por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada a todos também por ter assistido, por ter ficado conosco aqui até agora. E vemos você no próximo episódio.